Mais um vídeo da nossa série Como Ganhar Dinheiro na Bolsa. As pessoas devem estar se perguntando, Lauro, mas dá para ganhar dinheiro na Bolsa? Dá, gente. A crise vai passar, o mundo não vai acabar, sem dúvida nenhuma. É ruim para as empresas, é muito ruim para as empresas de serviço, porque é um período que não vai ser recuperado, mas uma hora a gente passa por essa crise e, sem dúvida nenhuma, com taxa de juros baixa no Brasil, bolsa é um investimento que tem que ser considerado pelas pessoas, nem que seja um pouquinho. E para ganhar dinheiro na bolsa, como a gente falou nos outros vídeos, existem duas formas. O beta, que é você acompanhar a tendência geral do mercado, e o alfa, escolhendo aquelas empresas melhores. Agora está tudo para baixo, o beta está despencando, são poucas empresas que estão tendo um bom resultado. Mas hoje nós vamos falar sobre ainda o beta e a gente vai falar sobre a análise técnica. No nosso último vídeo a gente falou sobre a análise fundamentalista. O analista fundamentalista acredita que não existe nenhuma informação relevante nos preços passados, que o que passou todo mundo já sabe e já está embutido no preço das ações. Os analistas técnicos têm outra visão. Eles acreditam que os preços eles acompanham determinados movimentos. Quem está certo? Os técnicos ou os fundamentalistas? Gente, eu não sei responder e, na verdade, eu não me preocupo responder quem que está certo. As duas técnicas, elas têm o seu lugar e para algumas pessoas a análise fundamentalista é melhor, para outras a análise técnica é melhor. É isso que faz o mercado, investidores com técnicas, com opiniões divergentes, comprando e vendendo. Então não dá para ter uma única coisa que funciona. E em mercado a gente aprende, se alguma coisa está funcionando, pode esperar que logo logo ela vai parar de funcionar. Pelo menos por um tempo. Então, isso é normal e é isso que forma o mercado. Bom, então vamos lá, no nosso assunto de análise técnica. Os analistas técnicos dizem que os preços eles têm a tendência de se comportar de uma determinada forma. A evolução dos preços segue determinados comportamentos. E para identificar, eles usam gráficos. Então o analista técnico, ele analisa os gráficos de evolução de preço. Então o primeiro passo para a gente fazer a análise técnica é montar um gráfico onde a gente coloca o preço do ativo, da ação, do índice, ao longo do tempo. Então a horizontal é o tempo. E eu desenhei aqui um gráfico, um exemplo simples de um gráfico. Então a gente vê que os preços, eles oscilam. Esse aqui pode ser talvez um gráfico de mais longo prazo, um gráfico semanal ou diário de um prazo maior, aí, uns 6 meses, um ano. Tem gente que usa gráfico de minutos. Os day traders, eles acompanham gráficos de minutos. A técnica é a mesma, a forma de você ler o gráfico, a habilidade de ler o gráfico muda. Eu uso gráficos de mais longo prazo. Então você vê aqui, a gente tem claramente aqui uma tendência. O que é a tendência no gráfico? É quando a gente tem um movimento num determinado sentido. Aqui é uma tendência de alta e aqui parece começar uma tendência de baixa, porque a gente está vendo os preços caindo. Então os analistas, eles procuram identificar como é a tendência, qual é a força da tendência e quando que você vai ter a reversão dessa tendência. Eles acreditam que esses gráficos eles trazem informações sobre como os investidores estão se comportando. Eu durante muito tempo usei a teoria de Elliott. Elliott dizia que a tendência é marcada por 5 movimentos. Um primeiro movimento de alta, depois um movimento de correção. Correção é quando o preço cai, vai no sentido diferente. Um segundo movimento de alta, mais uma correção e um terceiro movimento de alta. Então são 5 movimentos no sentido da tendência. E depois Elliott dizia o seguinte, todo esse movimento ele também tem que passar por uma tendência. Aí ele diz que se formava uma figura ABC. Então aqui a gente tem a correção
de todo esse movimento. Gente, Elliott funciona o tempo todo? É difícil responder, porque muitas vezes a gente não consegue identificar claramente a tendência, mas de uma forma geral, o que a gente vê é que toda tendência tem que passar por correções. E ainda, segundo Elliott, a terceira onda, primeira, segunda, terceira, a terceira onda normalmente é a onda mais forte da tendência. Então o ideal é você entrar na terceira onda e procurar sair no início da correção, porque esse período aqui é um período sem tendência, é um período indefinido. Aqui no gráfico eu já desenhei, parece que uma nova tendência, uma tendência de queda está se formando. Eu vou apagar esse gráfico aqui, eu risquei ele muito e vou fazer o gráfico parecido com esse para mostrar outras coisas importantes que os analistas técnicos utilizam. A gente tem aqui um gráfico similar, eu desenhei as primeiras 5 ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu desenhei um movimento de correção de toda a tendência ABC. Aqui, gente, uma coisa importante que os analistas usam muito é o que eles chamam de suporte e resistência. Suporte é uma linha que, quando o mercado quebra, ele reverte aquela tendência. E a resistência, quando o mercado quebra, ele intensifica a tendência. Então, por exemplo, se a gente tivesse tido uma quebra de tendência aqui, provavelmente esse movimento tinha sido mais forte. Então, suporte e resistência é uma coisa muito importante e eu uso até hoje. Por que é importante? Primeiro, porque ela dá para a gente uma disciplina da gente identificar a tendência. Se os novos preços que estão surgindo, eles estão seguindo a mesma tendência ou eles reverteram a tendência. E depois a gente tem aqui um novo canal de suporte e resistência. Quando esse canal é quebrado, o movimento volta. É difícil, gente, de determinar o suporte e a resistência. Vamos supor que a gente está aqui nesse momento de mercado e o mercado, os preços quebram o suporte. A gente não sabe o que aconteceu. Definir o tamanho do canal não é uma tarefa fácil. Depois que aconteceu é fácil, é só você passar lá o mouse e o próprio gráfico desenha para você as linhas de suporte e resistência. Aqui eu não sei se esse suporte é assim, se ele é assim, se ele é assim. Então existe aí um desafio. Tem algumas técnicas que você pode utilizar para determinar o tamanho desse canal. A que eu mais gosto são os números de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático e que ele estudou a sequência natural dos números. Então vamos lá para os números de Fibonacci. Bom, vamos começar aqui agora com o Fibonacci. Com base em várias teorias do nascimento da vida, a numerologia chinesa, o 0 deu origem ao 1, apareceu a existência, e o 1 deu origem ao 2, o yin e o yang, e do 2 todas as outras coisas surgiram, do yin, do yang, todas as outras coisas surgiram. Parece que a história de Fibonacci começa assim, ele começa com o número 1 e o número 2. E para achar os próximos números é só você ir somando. 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, e assim sucessivamente todos os números eles vão sendo calculados até o infinito. E o interessante é que, saindo do início, a proporção de crescimento é sempre 0,615. E essa é exatamente a proporção de crescimento das conchas.
inclusive vários botões de flor, eles abrem mais ou menos nessa proporção. As curvas da natureza seguem mais ou menos essa proporção. Então as pessoas que usam Fibonacci, eles acreditam que existe uma proporção natural dentro da evolução do preço que eles tentam identificar com base nos números de Fibonacci. E o que é importante para a gente? A gente entender essas proporções. Então se eu pegar um número menor e dividir pelo outro, eu chego em 0,615. Agora, eu posso fazer isso com vários outros números. Eu posso pegar, por exemplo, 55 e dividir por 144. Eu chego em 0,38. Ou 34 dividido por 144. Eu chego em 0,236. Ou 21 dividido por 89. A mesma quantidade, 0,236. Ou então eu posso pegar outros números e fazer divisões mais distantes e eu vou achando outras proporções dentro da série de Fibonacci. E como é que você usa esses números de Fibonacci? Vamos supor que você já tem um pedaço do movimento aqui, a primeira onda de Elliott, e agora você acha que vai fazer a onda 2, que é uma onda de queda. Fibonacci diz que esse movimento pode ser de 50%, de 60%, de 14% do movimento inicial. Se é um movimento forte, a correção deve ser pequena. Se é um movimento mais fraco, a correção deve ser alta. Então a correção deve vir, bater aqui nos 50% e voltar. E aqui você pode dizer o seguinte, a segunda perna vai ser uma perna mais alta. Então esse movimento aqui é 60% do movimento de alta. Então você já tem aqui uma outra resistência. Hoje os sistemas de gráfico, gente, você diz quais são os pontos de Fibonacci que você quer, você passa o mouse e ele já marca para você os pontos todos de Fibonacci. Inclusive alguns sistemas de gráfico mais avançados, você tem condição de criar ângulos aqui para você ver como é que vai ser esse canal usando também a teoria de Fibonacci. Agora vamos passar para a última coisa, que são os dois tipos de gráfico mais usados. O primeiro tipo é o tipo de barra. Ele é uma barra vertical que mostra a oscilação de preço num período. Se eu estou olhando um dia, uma semana, uma hora, um tracinho horizontal na direita diz a abertura daquele período e na esquerda o fechamento. Isso aqui é um período de alta. O mercado abriu, oscilou e fechou em alta. Esse é um período de baixa, ele abriu, oscilou, pode até ter tido um pouco de alta, depois ele cai e fecha. E você pode ter momentos de alta onde abre na mínima, fecha na máxima, aí o mercado está indo forte, isso é indicação de um mercado forte. E isso aqui é indicação de um mercado fraco, ele abre, cai e não consegue ter força para subir, fecha na mínima. O outro gráfico muito utilizado hoje é o gráfico de vela. Ele chama gráfico de vela porque isso aqui parece uma velinha. Tem o corpo e o pavio. Aqui nesse caso eu desenhei uma vela com dois pavios. Ele diz mais ou menos a mesma coisa que o outro. Quando a vela é azul ou verde, é o mercado de alta. Quando é vermelha, é o mercado de baixa. Se a vela é azul, isso quer dizer que o mercado abriu aqui, oscilou entre a mínima e a máxima e fechou aqui. Ele fechou em alta e aqui ele fechou em queda. Se a vela é vermelha, quer dizer que o mercado abriu aqui e fechou aqui e teve essa oscilação. Essas velas, gente, formam várias figuras. Tem o martelo, a pinça, então tem várias figuras que dão indicação. Isso é assunto para um curso avançado de análise técnica, a gente não vai cobrir isso aqui. O importante é você identificar as tendências. Bom, eu acho que o mercado tem tendência sim, a gente está vivendo uma forte tendência de queda de curto prazo e a gente vinha de uma longa tendência de alta de longo prazo. A hora que você coloca isso no gráfico, fica fácil você ver e você vê também os movimentos de correção dessa tendência. Então, gente, procura um gráfico. Se você tem corretora, provavelmente a corretora disponibiliza esse sistema de gráfico para você de graça. Vai lá, dá uma fuçada, pesquisa na internet, tem muito vídeo bom. E já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado.